Voltamos aqui no bate-papo político. As turbulências deixam incerteza sobre a recuperação da unidade no PDT do Ceará. De um lado, os dissidentes que são aliados ao ministro Camilo Santana e ao governador Elmano de Freitas. Do outro lado, os oposicionistas liderados pelo ex-presidenciável Ciro Gomes. Na briga interna do PDT, tem mágoas, ressentimentos e muita divisão. As informações agora com o repórter Sátiro Salles. Os ressentimentos, as mágoas e as feridas são profundas no PDT desde as eleições de 2022, quando, por uma decisão do então presidenciável Ciro Gomes, com o apoio do prefeito José Sarto e do presidente regional André Figueiredo, o partido excluiu a governadora Isolda Sela da disputa à reeleição e impôs a candidatura do ex-prefeito Roberto Cláudio ao Palácio da Abolição. Para os pedetistas, que defendiam a manutenção da aliança com o PT, a escolha de Roberto no dia 18 de julho de 2022, com a candidatura homologada 6 dias depois, representou um verdadeiro golpe. Estava chegando ao fim o ciclo de 16 anos de uma aliança construída em 2006 para a primeira eleição de Cid Gomes ao governo do estado e que prospera até 2022, após 2 mandatos de Camilo Santana no Palácio da Abolição. O atual ministro da Educação, Camilo Santana, que deixou o cargo de governador para concorrer ao Senado, defendia a candidatura à reeleição da sucessora Isolda Sela, filiada ao PDT, e nome que ganhou projeção na vida pública e política a partir do município de Sobral, quando ocupou na gestão de Cid Gomes o cargo de secretária da Educação. Isolda acompanhou Cid na administração estadual, foi escolhida vice de Camilo e, em abril de 2022, se tornou a primeira mulher a governar o estado do Ceará. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. O Sátiro Salles nos trouxe, jornalista Beto Almeida, um relato sobre a origem da crise que atinge o PDT desde a eleição de 2022. Estamos completando um ano do que para alguns foi um golpe contra o grupo liderado pelo então governador, pelo ex-governador e hoje ministro da Educação Camilo Santana, pelo senador Ciro Gomes, que naquele momento o grupo queria Isolda Sela candidata ao governo do estado. Os rumos mudaram, Roberto Cláudio foi escolhido como candidato ao governo e de lá para cá, exatamente um ano, passamos esse relato para você, ouvinte internauta, feito pelo Sátiro Salles, para chegar aos dias atuais, que são marcados pela mais profunda crise interna no PDT, que tem desdobramentos imprevisíveis. O presidente da Executiva Nacional do partido, Carlos Lupe, que está afastado do cargo em função do Ministério da Previdência Social que ele ocupa no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, veio a Fortaleza, conversou com lideranças estaduais, teve encontro com André Figueiredo, com Cid Gomes, com Roberto Cláudio, com outros membros da cúpula estadual do Partido dos Trabalhadores, do partido do PDT, tentando apaziguar, buscar um caminho de pacificação. Carlos Lupe voltou para Brasília, deixando recados e lições, que pelo menos até o dia 31 de dezembro, André Figueiredo continua como presidente da Executiva Regional do PDT, contrariando aí o grupo cidista que quer se antecipar na eleição e emplacar Cid Gomes como novo comandante do partido no Ceará. Uma briga, Beto Almeida, que ainda não chegou à profundidade total ou ainda vai se aprofundar mais nesse cenário pré-eleitoral de 2024? Luciano, tem alguns questionamentos agora, analisando assim nesses pós-encontros e divergências recentes do PDT. Uma pergunta que você citou aí, que é claramente algo que incomoda o grupo cidista. Bom, eu entendo que é natural que o argumento que o Cid utiliza ele hoje é a voz, vamos dizer assim, de uma maioria que está dentro do PDT, que entende que o partido precisa seguir um outro entendimento de uma outra linha de atuação que seja mais alinhada ao governo. E o Cid diz que ele representa, na realidade, essa voz, que ele não está em si brigando para ser apenas presidente do PDT como um troféu. Ok, isso é também compreensível. Agora vamos perguntar o seguinte: se o mérito aqui e a disputa principal são as eleições municipais de 2022,
2024, e o André Figueiredo já disse, e o próprio Carlos Lupe, quando veio aqui, também reforçou isso, que o André permanece no cargo até dezembro, e que dezembro termina o mandato. Então começa uma etapa de discussão. Por que, então, essa impaciência de aguardar até dezembro? O final do ano chegou praticamente, Luzenor. Porque entra aí, Beto Almeida, nesse contexto... Eu não entendo, qual é o contexto? Entram alguns adjetivos. Ressentimento, mágoa, vingança. Então aí a questão é outra. E uma espécie de contragolpe, como eu mesmo Você no se texto, referiu muito bem. no nosso cearagora.com.br. O senador Ciro Gomes, nominar aqui diretamente, ele é um dos mais magoados com o desdobramento das eleições de 2022, quando, ao lado de Camilo, queria que Isolda fosse candidata ao governo do estado. Sim. Cid perdeu a queda de braço e de lá para cá não perdoou quem os traiu, até mesmo criando conflitos diretos com o irmão Ciro, a quem tem divergências hoje dentro do PDT. Por falar sobre esse assunto, Beto Almeida, o senador Ciro Gomes disse que não iria responder a nenhum ataque, a nenhuma declaração do Ciro. Exatamente. Em respeito à memória dos pais, né? O José Euclides e Maria José. Então o Cid deixou isso escrito. Voltando à briga interna. Então, Beto, tem sentimento de vingança. Para se antecipar, o senador Ciro Gomes, na realidade, tem demonstrado esses movimentos, que quer desalojar André Figueiredo da presidência da Executiva Regional, que tem mandato até o dia 31 de dezembro. Exatamente. Ou seja, está legitimado pela própria convenção estadual para exercer o cargo. E nesse momento tem o apoio de Ciro Gomes e do presidente da Executiva Nacional, licenciado Carlos Lupe. Que esteve aqui em Fortaleza, esteve reunido inclusive a sós com o Cid Gomes, depois reuniu o grupo do Cid Gomes e deixou muito claro nessas reuniões, pelo que se comenta, o que a gente apurou, Luciano, é que ele disse que não abre mão de manter André Figueiredo até o fim do ano no comando do PDT cearense. E ele disse que vai à conversa com o ministro Camilo Santana, que está previsto agora para a primeira semana de julho, ou seja, a semana que vem, vai nesse sentido, de procurar fazer com que o PDT se alinhe mais ao governo do estado, que acabe um pouco essas divergências, principalmente aqui na Assembleia, com questionamentos, mas com relação à mudança no comando de partido, ou seja, a destituição do André Figueiredo do cargo, isso não passa pela cabeça de Carlos Lupe. É esse o cenário. Agora, está mantido, pelo menos até o momento, aquela decisão que foi tomada nesse encontro que foi promovido pelo senador Cid Gomes, de convocar o diretório para o próximo dia 7 de julho. E aí cria-se uma outra possibilidade. Quando ele reúne os membros do diretório regional e aprova essa possibilidade de mudança, e com certeza haverá a resistência e o veto do comando do PDT nacional e de Carlos Lupe, Cid também acaba gerando as condições necessárias para que os deputados estaduais, aqueles que não estão, nesse momento, aptos para mudarem pela janela partidária, por exemplo, das eleições municipais do ano que vem, mas ele permite aí, criando as condições de que o partido tem problemas para facilitar a saída de quem queira deixar o PDT. E Carlos Lupe foi claro, disse claramente, Luzenor, está disposto, quem quiser sair do PDT, sai do PDT. A corda está esticada dentro do PDT. De um lado, um bloco que é simpático, que participa do governo Elmano de Freitas, que tem essa sintonia mais com o ministro da Educação, Camilo Santana, e conversa também com o senador Cid Gomes. Mas esse grupo de deputados estaduais, hoje integrado por 10 parlamentares, a maioria desses 10 segue a orientação, está sintonizada com o governador Elmano de Freitas, com o ministro da Educação, e os federais também, viu, Luciano? Nós temos aí essa divisão interna no PDT, que está em jogo também, passa também pela sucessão do prefeito de Fortaleza, José Sarto. O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, é pré-candidato à prefeitura da capital, é filiado ao PDT, mas nesse momento não tem ambiente interno que o acolha como pré-candidato, ou seja, dentro de Fortaleza, quem manda no PDT é o grupo de Ciro Gomes, que tem como principais integrantes José Sarto, que é pré-candidato à reeleição, e o ex-prefeito Roberto Cláudio, nome citado também como um possível candidato à sucessão de José Sarto, claro, se José Sarto decidir que não disputa um novo mandato.